nós vamos seguir cada um dos tópicos para a gente poder entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração e espero, compartilhar com os irmãos. Então o capítulo 18, ele tem como foco aí, no início dele, falar sobre o reino de Deus, quem é maior no reino de Deus. A gente vai entender o porquê que é feita essa pergunta aí. Então o versículo 1 diz assim: naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer e buscar entender é por que os discípulos chegaram a questionar o Senhor Jesus no sentido de quem é o maior no reino dos céus. Então, se a gente for olhar a questão dos discípulos, nós sabemos que tinham 12 discípulos e tinha alguns outros discípulos, 3 ali, que eram mais próximos do Senhor Jesus. E é natural entre o ser humano haver questionamentos sobre quem é o melhor, quem tem mais visibilidade, quem tem mais autoridade, quem aparece mais. Então, olhando aqui na parte de ser humano, de ser uma pessoa com vários comportamentos, pensamentos, atitudes, é natural haver isso entre nós. E olhando para as nossas vidas hoje, isso também acontece, sim ou não? No nosso lar, às vezes a mulher quer ser melhor do que o homem quer ser melhor do que a mulher, mostrar que, não, eu sou o cabeça, eu sou submissa, mas quem manda sou eu, entende? Então é natural no nosso meio haver esse tipo de pensamento. No meio da igreja, é normal? Talvez aqui na igreja Aparecida não, talvez na igreja lá dos Estados Unidos sim, mas aqui isso não acontece, entende? Mas é natural porque são seres humanos, fomos criados de formas diferentes, temos pensamentos diferentes e isso acaba nos levando a pensar: por que irmão ou irmã aparece mais? Por que o meu marido tem mais, não uma aparição, mas mais relevância no nosso meio, vamos dizer assim, do que eu? Eu lembro de um irmão que ele tinha muita essa dificuldade, que quando falava vamos na casa de fulano de tal, não era na casa do cabeça, é na casa da esposa. Então vamos pegar o exemplo do Daniel e da Débora. Vamos lá na casa da Débora e do Daniel? Por que não é do Daniel e da Débora? Então são perguntas que eu acredito que nesse momento os discípulos olhando para si ali falaram: poxa, por que os 3 ali estão sempre próximos do Senhor? E entre os 3, quem é o melhor aqui entre nós 3? Então é natural isso acontecer, mas até que ponto isso faz bem para a comunhão? Até que ponto isso leva ao crescimento mútuo? Porque se eu estiver comparando o irmão e entendendo que cada um tem da parte do Senhor aquilo que Deus deu, seja o seu dom, seja as suas habilidades naturais, beleza, eu vou querer parecer um pouquinho com o meu irmão. Mas se tem um pouquinho de inveja, um pouquinho de um sentimento talvez ali corrupto no coração desse irmão ou dessa irmã, isso pode prejudicar. Então olha que interessante o que o Senhor faz. O Senhor chama uma criança. Então provavelmente ali várias pessoas estavam próximas e tinham crianças próximas. E o Senhor então ele pega uma criança e põe no meio deles. E olha o que ele fala: com toda certeza vos afirmo que, se não converterdes e não vos tornardes como crianças. E aí, olha que interessante a palavra converterdes e tornardes, e tornardes. Então converterdes, se eu estou indo para um caminho, eu tenho que converter esse caminho, sim ou não? Sim ou não? Se eu tenho que tornar, eu tenho que me tornar, ou tornar de algum lugar, ou sair de algum lugar e ir para outro lugar. Então ele está falando que, olha, se você não sair desse lugar que vocês estão aí querendo ser, ou saber quem é maior do que o outro, e se tornar como uma criança, vocês de modo algum entrarão no reino de Deus. Então o Senhor nos deixa aqui uma chave. Então se eu quero de fato entrar no reino de Deus, eu tenho que ser como uma criança.
E aí, provavelmente os irmãos já ouviram várias palavras em relação a ser uma criança. Mas eu queria fazer uma relação interessante, que o Senhor me trouxe uma memória do Evangelho de João, 1 João. E lá, no capítulo 2, ele fala crianças, né, algumas traduções filhinhos, depois ele fala pais, e ele fala filhos. E alguns irmãos, eu já vi pregações, então é só falando daquilo que eu já ouvi, não sei se tem uma relação, mas uma comparação muito interessante sobre as etapas da vida cristã. Então, quando ele fala de filhinhos, ele pode estar falando de filhinhos na fé, irmãos, né, porque no caso ali eu entendo que João tinha um carinho, né, por aqueles irmãos, então ele falava meus filhinhos. Então eu entendo que era um carinho de pai mesmo. Mas olhando pelo crescimento de uma vida cristã, você nasce como um novo cristão, sim ou não? Uma nova criatura. Então, teoricamente, você está crescendo ali em maturidade. Então, você é um bebezinho. Tanto que Paulo fala do alimento. Tem alguns irmãos que não adianta você colocar alimento muito sólido. Ele ainda é pequeno, ele ainda está caminhando no crescimento do Senhor. Então, não adianta você forçar a barra. Você tem que dar o quê? Leite. Sim ou não? Então, olhando para essa análise, olha que interessante. Um irmão, né, uma irmã que acaba de se converter, ele pensa alguma coisa além daquilo que ele é? Sim ou não? Olhando no geral. Ele, poxa, estou chegando aqui no meio, não sei nada, só aceitei o Senhor que vocês adoram e servem. Então ele não se põe além daquilo que ele é. Poxa, eu estou aqui como um humilde. Aqui a gente vai ver, né, no versículo 4 que ele fala: todo aquele que se tornar humilde. E nós, acho que ainda mais aqui no Brasil, a gente tem uma análise da palavra humilde bem diferente do que é original. Porque quando você olha para uma pessoa pobre, a maioria fala assim: ele é humilde. Não é assim? E não tem nada a ver a pobreza com humildade, porque eu posso ser um pobre arrogante. A humildade é eu não pensar de mim além daquilo que eu sei que eu sou, das minhas capacidades, das minhas habilidades, daquilo que eu conheço de mim. E olhando para esse termo, eu acredito que uma pessoa humilde, de fato, ela tem uma característica de conhecer as suas próprias emoções, seus sentimentos, olhar para dentro de si e se conhecer de fato. Então, quando o Senhor fala que você tem que se tornar, né, humilde, no sentido, isso aqui é o Anderson avaliando, tá? Eu não estou fazendo, como diz, né, os eruditos, é a exegese do texto, ok? É só o achismo do Anderson. Então, assim, eu acredito que se tornar essa pessoa humilde, não que a gente tem que ser criança, infantil na forma de ser, mas ser puro, de pensamentos, de atitudes, de sentimentos, entendendo que, poxa, eu estou aprendendo. Porque ali os discípulos estavam se colocando maiores uns do que os outros. Poxa, eu quando chegar lá vou ser maior do que você. Não, eu que você, eu estou mais perto do Senhor. E aí no nosso meio não acontece a mesma coisa? No nosso meio familiar, no nosso trabalho, na igreja. E como que nós devemos olhar para essas situações? Como que nós devemos olhar para nós dentro dessas situações? E o Senhor fala: você tem que ser humilde. Se ponha no seu lugar. Entenda quem você é, o que você representa para mim. Não queira você ser algo que eu não te chamei para ser. Entende? É natural a gente olhar talvez para um determinado irmão e falar assim: poxa, eu queria tanto ser como aquele irmão. Mas será que o Senhor te chamou para isso? Será que o Senhor deu a você um dom, uma habilidade para ser como aquele irmão? Às vezes você vai ser aquele irmão que você está lá no fundo, talvez ninguém, né, lembra muito, você vai embora, entra e sai, não fez diferença nenhuma. Está tudo certo, mas o que você tem representado de Deus? Você tem sido humilde? Você tem se colocado no seu lugar? Você tem entendido a sua posição em Deus? Você tem sido fiel a Deus na sua posição? Essas são perguntas que nós temos que fazer, porque nós naturalmente temos uma capacidade de olhar para o próximo e querer aquilo que ele tem. É assim que uma criança age. Se uma criança está com um brinquedo, a outra vê, o que ela fala? Eu quero. Não é assim? Então a gente precisa também entender o outro lado de ser criança, que aí é onde eu entendo que muitas das vezes, muitos de nós deixamos de ser maduros na fé e somos meninos, moleques mesmo, sabe? Não temos atitude de um cristão maduro. Entendemos muitas coisas da palavra de Deus, mas não agimos conforme aquilo que nós entendemos. Agimos da maneira como nós achamos que temos que agir.
Então o texto ele continua, aí o Senhor vai entrar na questão das ciladas, de agir dessa forma, não agir humilde. Então olha lá no verso 6. Então o Senhor diz assim: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. Em algumas traduções fala dos escândalos, né? É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os, lança-os fora de ti, pois é melhor entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo dois e seres lançado no fogo eterno, né? No fogo do inferno. Então olha que interessante a advertência que o Senhor traz. Então lembrando que o Senhor estava falando, né, respondendo ali os discípulos, o questionamento deles. Eu acredito que o Senhor, conhecendo as intenções do coração, como o Senhor sempre fazia nas suas análises, então ele entendendo: olha, beleza, vocês estão aí considerando quem é o melhor, ou quem é o maior, ou quem será o maior pelaquilo que vocês têm de parâmetro de medida. Eu vou muito além, eu não olho o exterior, eu olho o interior. E aí, olhando para o interior, o Senhor fala: entretanto, se você fizer tropeçar um destes pequeninos. E aí eu falei: poxa, Senhor, os pequeninos, o Senhor estava ali então com uma criança, e ele continuava falando, e eu acredito que aquela criança estava ali próxima do Senhor, e fazendo aquela alusão à experiência de crescimento da vida cristã. Imagine você, aí eu vou conjecturar aqui uma história, com um irmão que acabou de se converter. E aí o irmão está naquele fervor, naquele primeiro amor. Não é assim que acontece com a gente? Você está ali todo empolgado, e aí o irmão vem falar da esposa dele, choramingar, murmurar: nossa, irmão, está difícil. Já conhece uns irmãos assim? Está difícil, irmão, tudo é difícil. O Senhor salvou, transformou, mas tudo é difícil. E aí aquele irmão, sabe, pensando até em casar. Quem aqui está pensando em casar? Aí tem alguns jovenzinhos pensando em casar. Aí você está todo empolgado, irmão. Casamento, irmão, é uma bênção. Podendo evitar é melhor ainda. Aí, irmão, como assim, irmão? O irmão tem tanta expressão do Senhor e o irmão falar uma coisa dessa, não prejudica? Sim ou não? Não seria como o Senhor está falando aqui? Fazer um desses pequeninos tropeçar? Olha que interessante. Talvez a fé daquele irmão será minada por causa de uma pequena fala sua, de um ponto de vista que você é imaturo, de reconhecer que você se colocou naquela posição. Talvez foi avisado ou não sei, mas você quis. Eu acho que ninguém aqui é obrigado a nada. Então você procurou. Só que a sua fala, uma pequena fala infeliz, pode minar a vida daquele irmão. E o Senhor fala claramente: antes de fazer isso, é melhor você fazer o quê? Pega uma pedra, amarra no pescoço e se joga no mar, porque você está fazendo um desses pequeninos pecar. E o Senhor tem um zelo muito grande por cada um de nós. Então é sério, irmão, quando nós olhamos para aquilo que eu acho que é melhor para mim, que eu acho que é melhor para os outros. Tem gente que é, como que eu posso dizer, é expert em dar conselho. Quem conhece alguma pessoa assim? Eu conheço. Para a pessoa, nenhum dos conselhos que ela dá serve, mas ela dá conselho para todo mundo. Ou seja, fala aquilo, que eu falo, mas não aquilo que eu faço. Então faça isso. E aí, quando você olha para uma pessoa assim, qual que deve ser o olhar nosso? Se a gente julga, ter essa humildade de reconhecer os nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades e pensamentos. Compaixão. Por quê, irmão? Porque não adianta nada você bater de frente com uma pessoa como essa, porque ela ainda não se desenvolveu, ela não aprendeu. Talvez ela até acredita que cresceu na fé, talvez até ela acredita que é alguma coisa, mas não é. E na minha percepção, irmãos, isso é o Anderson falando, nós como cristãos, nós temos muito para aprender. E eu acredito que nós vamos passar a eternidade toda aprendendo o que é ser Cristo, o que é deixar Cristo ser em nós. Eu lembro da minha mãe sempre falando isso. Ela falava assim: filho, se o Senhor estivesse no seu lugar,
que ele faria? Isso me arrebentava. Eu falei assim: mãe, você fica pesado, né, mãe? Jesus é Jesus, não tem jeito. Ele ia sempre agir corretamente. Então é isso que você tem que fazer. Mas aí nós temos o quê? A nossa própria vontade. Poxa, mas eu achei que isso era o melhor para mim. Você achou? Jesus te disse isso? Ele falou com você o que tinha que ser feito? Talvez não. E aí ele continua. Isso aqui é uma questão que eu não vou abordar, o termo se é literal, se não é, mas quero fazer uma avaliação com base naquilo que eu entendi para aplicar na nossa vida. Então no versículo 8 e 9 ele fala de situações onde, se algo em você faz você pecar, então você deve arrancá-lo, você deve tirar de você. Se a gente fosse levar para o literal, acho que todo mundo aqui seria aleijado, talvez de mãos, pernas, olhos, enfim. Mas olhando para a parte onde eu posso aplicar isso na minha vida. Então, se o meu olho me faz pecar, porque eu vejo coisas e falo daquilo que eu vejo, eu tenho que cortar aquilo que eu estou vendo, sim ou não? Então, se é um smartphone que está ali tirando a minha concentração em Deus, está me dando talvez ali a possibilidade de ver coisas que me minam, que marcam a minha vida, que eu vou tomar como padrão e que eu vou levar para outro irmão, eu devo eliminar. Então é uma forma, eu não estou literalmente arrancando os meus olhos, mas eu estou tirando aquilo que os meus olhos querem ver. Faz sentido para vocês? E se a minha mão me faz pecar? Eu lembro de uma situação de, não só de uma irmã, mas de várias irmãs. Eu sei que o trabalho das crianças é um trabalho árduo, é um trabalho pesado. Já trabalhei com crianças, acho que uns 13 anos da minha vida. Eu sei que não é fácil, mas fazer a obra do Senhor murmurando é correto? Nossa, irmão, mas é uma benção criança, irmão, mas quando você está aqui nessa linha, você vai ver o que é, irmão, não é assim? Não sei se as irmãs aqui de Aparecida agem dessa forma, né? Mas acontece, porque não é fácil. Quem tem filho sabe que não é fácil lidar com uma criança, ainda mais a criança dos outros. Mas se eu fazer as obras do Senhor com as minhas mãos, murmurando, reclamando, talvez mirando a fé das irmãzinhas, né, que estão ali começando, poxa, estou aqui como ajudante, falei, eu não quero isso aí para mim não, as irmãs só reclamam. Então talvez as minhas mãos e a minha boca, elas devem ser cortadas, não no literal, mas espera aí, será que o que eu estou fazendo está sendo uma bênção ou uma maldição? Será que quando o Senhor for colocar ali todo o meu serviço no fogo, o que vai sobrar? Será que vai sobrar alguma pérola? Ou tudo vai virar pó? Então talvez o Senhor vai chegar e falar para você, olha, pode ir embora, não te conheço. Quem é você? Mas Senhor, eu fiz. Não foi para mim. Entende? Então é muito sério quando a gente olha para aquilo que nós fazemos com os nossos olhos, com as nossas mãos, com a nossa boca, com as nossas atitudes, e que pode levar um irmão na fé se desviar, se desanimar na fé, ou até mesmo não querer reunir. E é sério, irmãos, porque isso é uma responsabilidade da igreja, não é só dos presbíteros, dos pastores, de quem é da salinha, né, que está à frente. É uma responsabilidade de todos nós, porque somos um corpo. É como se eu estivesse falando para o meu pé, tipo, tô nem aí para você. Entende? Se eu ficar sem você, faz diferença. E de fato é verdade? Não, você vai ficar manco. Então cada irmão ou irmã em Cristo, eles são importantes. E uma fala, um gesto, uma atitude minha pode fazer um desses pequeninos se desviar do caminho do Senhor. E o Senhor vai cobrar. Então vamos ter atenção e entender, poxa Deus, o que eu já fiz? Porque nós vamos entrar um pouquinho mais para frente na questão do perdão, mas o que eu já fiz, Senhor, que possa ter de alguma maneira minado a fé de um irmão? Gente, a gente não tem nem noção do que a gente já fez. Talvez na hora que a gente estiver lá na presença do Senhor, vou abrir um livrinho aqui, você lembra disso? Você nem lembra, mas isso fez com que aquele irmão lá se desviasse dos caminhos dele. Isso está na sua conta. Então vamos lá, vamos continuar. Tem a parábola, né, da ovelha perdida, a maioria conhece. Então vamos ler essa parábola. Tende todo cuidado para que não desprezeis qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que os seus anjos nos céus veem continuamente a sua face
diante do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opiniões tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 no monte, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Eu acho interessante que nessas parábolas o Senhor sempre deixa qual que é a visão dele, qual que é a visão dos céus. Não sei se vocês observaram. Se a gente voltar aqui, no 5, qualquer um que recebeu uma dessas crianças, então ele estava falando: olha, se você fizer alguma coisa, você vai ter uma consequência, mas se você fizer outras, também vai ter uma consequência, e essa consequência é positiva. Por quê? Porque você está recebendo o próprio Senhor. Então, se você for olhar, se você fizer mal a um irmão, não é um irmão, você está fazendo para o Senhor, porque o Senhor está nesse irmão, entende? Então, ou seja, você tem que ter atenção, porque quando eu falo contra alguém que é do mundo, beleza, não é tão legal, mas vai mudar muita coisa. Mas se eu falo de um irmão, eu estou falando do próprio Senhor, porque ele é a representação do Senhor. Ele tem algo do Senhor que só ele tem, e você nunca vai ter, porque é a experiência dele. E cada um tem uma experiência individual com o Senhor. Então olha agora o Senhor falando: da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer um desses pequeninos se perca. Então o que eu entendi aqui, trazendo mais clareza para aquilo que nós devemos fazer como corpo de Cristo: é responsabilidade somente da liderança de correr atrás de quem se extraviou, sim ou não? É responsabilidade das irmãs da salinha que estão ali à frente de talvez ir atrás de uma criancinha que não quer ir mais para a salinha, sim ou não? Vocês já ficaram na dúvida, né? Sim ou não? Não. É responsabilidade de quem? De todos. Então isso nos leva a ver que dizer que está maduro ou que é maduro vai muito além de somente vir na reunião, porque eu tenho que estar atento a todos os membros que estão reunindo aqui. Se o irmão não veio, como está esse irmão? Anderson, mas às vezes eu pergunto para o irmão: e aí, está tudo bem? O que a gente fala? Tudo bem. E não está tudo bem. Então eu costumo dizer, tá, irmãos, aí você considera diante do Senhor que nós somos grandes mentirosos, porque nós não estamos falando a verdade. Porque se eu perguntar: tá tudo bem, irmão? Sim ou não? Então, não está. Alguma coisa você tem. Alguns irmãos eu já vi caminhando, irmão, não é assim? Estou indo. Não respondeu, mas falou a verdade. Todo mundo está caminhando, e a caminhada ela é árdua, ela é difícil, ela é dolorosa. Mas aí o que eu faço com essa resposta? Porque muitas das vezes a gente só pergunta por perguntar. Será que eu estou interessado mesmo nessa ovelha? Será que eu quero saber realmente como ela está? Será que eu estou preparado para ouvir o que ela tem para dizer? Porque uma coisa é eu saber da minha vida, outra coisa é eu saber da vida de outro irmão, e saber talvez da carga que esse irmão carrega. Será que eu estou disposto? Nossa, lá vem reclamação. Mas é o irmão, e aí? E às vezes ele não tem ninguém. Eu falo irmão, quando eu falo irmão, irmão, tá? Para não falar assim: nossa, só os irmãos estão errando. Não, as irmãs também erram, tá? Então, é mais esse sentido de analisar, olhar para esse irmão com um outro olhar. Aí eu volto naquilo que a minha mãe dizia: como o senhor olharia essa situação? Anderson, é necessário então falar a verdade sempre? Sim ou não? E por que a gente não fala? Porque quando você sabe que o irmão está em pecado ou está numa situação, você fica meio temoroso em falar. Oi? A gente e o irmão também, né? Porque talvez se a gente falar, ele vai ter dúvida. Como assim, irmão? Eu não estou em pecado, né? Pode acontecer. Eu confesso para vocês que passei por uma situação essa semana, até com um irmão, uma irmã também, e o Senhor me incomodou muito em falar a verdade. E eu não... Os irmãos me conhecem, né? A minha boca é meio...
porquinha para poder falar, né? Eu não tenho muita graça do Senhor para poder falar. E eu falei, não, Senhor, deixa com o Senhor, o Espírito Santo vai fazer, fica tranquilo. E o Senhor assim, fala. Senhor, mas se eu falar, o que o irmão vai pensar? Ele falou assim, ele tem que ouvir. E eu confesso para os irmãos que eu não falei no primeiro momento. Então eu não fui tão ruim assim. Eu falei, Senhor, me dá a graça, porque eu preciso mostrar para esse irmão, para essa irmã, a situação que está acontecendo. Só que se eu tivesse que falar do Anderson, da visão que ele estava tendo, eu ia matar os dois. Porque eu conheço o Anderson e ele não é bonzinho com as palavras dele. Entende? Então eu precisei entender do Senhor qual que é o momento. Eu menti? Não menti em momento algum. Mas eu acho assim, que eu não menti. Mas eu disse, procurando as melhores palavras. Foi doloroso? Eu acredito que sim, mas foi necessário. Entende? Então nós precisamos entender que, por mais que a gente queira fugir, irmãos, o Senhor vai estar lá batendo na porta do nosso coração. Não foi isso que eu te mandei fazer. O que você está representando de mim? O que de fato você está mostrando daquilo que eu te mostrei, daquilo que eu te revelei? E às vezes a gente olha muito para o ser humano, o que ele vai pensar, o que ele vai achar. Deus não está nem um pouquinho se importando, irmãos, porque Deus sabe o que aquela situação ou aquilo que aconteceu vai gerar na vida daquele irmão ou daquela irmã. Então Ele não está se importando se o irmão vai chorar, se ele vai se espernear, se ele não vai gostar, mas Ele quer o coração, o seu e do irmão. Porque talvez uma atitude que o Senhor te dá, de algo que só você viu, pode salvar essa ovelha. E Ele fala que o pastor tem mais contentamento, alegria em ir atrás dessa que se perdeu do que das 99, porque elas já estão lá. Não precisa se preocupar, o Senhor está guardando, o Espírito Santo está guardando. Mas e aqueles que precisam da sua fala, da sua voz, vinda, é claro, né, da parte do Senhor, nada de achismo, porque é muito sério, irmãos. O Senhor fala que Ele não deseja que nenhum desses pequeninos se perca. E quando eu falo, né, nessa situação de não só olhar a questão da experiência cristã, eu vejo que muitos irmãos maduros sofrem por não ter essa humildade que ele fala lá atrás, como de uma criança, de receber de um pequeno na fé algo que ele está vendo de errado. Alguém já experienciou uma situação como essa de, sei lá, você tem 20 anos na fé e um irmão que está naquele fervor, né, tem pouco tempo de caminhada, irmão, isso aqui que o irmão falou na palavra não é bem assim. Irmãos, eu já passei por isso. Quem é você para falar isso comigo? Não é doloroso? Isso mata o irmão. Falei, sou igual a você. Eu sou bocudo, né? Desculpa, irmão, mas não deixe barato. Sou igual a você, irmão. Você não tem nada de melhor do que eu. Eu tenho tantos anos de experiência. Falei, não está servindo para nada. Está vendo que o antes é mal? Terrível. Mas acontece. Agora a grande questão é, o que o Senhor quer fazer com a situação? Quebrar nossos corações, porque Ele é duro e Ele precisa ser moldado pelo Senhor. E o Senhor coloca situações como essas justamente para quebrar o seu coração. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a nossa responsabilidade como servo de Deus, ela passa de uma atmosfera muito superficial para uma atmosfera mais profunda. E aí você começa a ver as suas relações entre os irmãos, né? Aquilo que nós mesmo chamamos de comunhão, às vezes não é comunhão. Eu não estou falando que não é, tá, irmãos? Às vezes não é comunhão, porque ela não se aprofunda nisso, no de fato entender a necessidade um do outro, de fato entender que às vezes o irmão precisa simplesmente de uma oração. Ou se você é igual eu, bocudo, só abraça e fala, irmão, tamo junto. Pronto, já serve. Porque talvez aquele abraço que você vai dar é o abraço que ele nunca teve. Entende? Talvez daquela situação que talvez nunca foi resolvida. E você pode ser o bálsamo na vida daquele irmão e daquela irmã.
Então, quando a gente olha para relacionamentos, quando a gente olha para aquilo que Deus quer nos transformar, é muito grande, irmãos. E aí, quando olhamos para a nossa vida, eu falo de mim, eu vejo o quão pequeno eu ainda sou, mesmo achando que sou grande. Entende? Então vamos lá, vamos continuar, que a gente já encaixa nesse termo aí. E aí o Senhor fala então como tratar essa situação de um irmão que está em pecado ou que pecou contra você. Então no verso 15 ele fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu, e se ele te der ouvido, ganhaste seu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais um ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 entre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito, por meio do Pai que está nos céus. Portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então aqui a gente pode ser um pouquinho mais pragmático. Vamos colocar aqui Eusébio. Então o Zé cometeu uma falha comigo, Ezequiel cometeu uma falha comigo. O Ezequiel tem que vir até mim? Sim ou não? Sim ou não? Ou não? Porque talvez ele nem saiba que cometeu uma falha comigo. Talvez ele nem saiba que ele falou algo que, poxa, me machucou. E Ezequiel vai viver a vida dele, de boa. Só que eu sei que aquilo que ele falou me machucou. Então, o mais certo é o ofendido ir atrás de quem ofendeu. Sim ou não? A pessoa madura vai estar atenta às suas palavras, às suas ações, fala, opa, eu olhei pela cara, parece que ele não gostou. E aí ela vai até aqui, irmão, falei isso, tá tudo bem? Tá tranquilo entre nós dois? E aí vai do irmão falar que sim ou não. Mas aí o Ezequiel vem então na minha frente e fala, antes, quer dizer, né? Eu vou até o Ezequiel e falo, Ezequiel, lembra aquilo que você falou comigo e tal? Não sei qual que era a intenção do irmão. O irmão poderia me falar qual que era? Porque eu acredito que a melhor opção é você entender o outro lado. Porque eu sofri algo e não sei qual que era a intenção do irmão. Sim ou não? Eu não sei ler pensamento. Eu sei ler fisionomia, mas pensamento não. Então eu pergunto, e qual que foi a sua intenção? Ué, irmão, quando que eu falei isso? Lembra, que às vezes o irmão nem lembra, né? Lembra daquela situação que aconteceu, você falou isso e tal, eu até saí de perto. Ah, lembro. Então, qual que é a intenção? Não, irmão, queria te mostrar isso, e às vezes você vai até entender, não faz sentido. Então, aquilo que eu achei que foi ruim, se transformou, porque eu entendi a intenção do irmão. Mas e se aquilo não foi uma coisa legal? Eu vou chegar para o Ezequiel e falar, Ezequiel, na boa, você teve até uma boa intenção, mas eu fiquei magoado. Eu sou meio mimizento, né? Ninguém fala isso, mas deveria. Eu não gostei do jeito que você falou, mas estou te liberando perdão. Se o irmão entender, ele vai falar, irmão, poxa, nem tive essa intenção, me perdoa aí, está resolvido, sim ou não? O perdão, ele é uma decisão ou ele é uma emoção que você sentir? Decisão. Eu posso até sentir que não devo te perdoar. Não, irmão, ainda estou muito sentido, não estou conseguindo te perdoar. Está tudo certo, tranquilo. Você vai ter seu momento, mas eu te pedi perdão. Entende? Aí o irmão vem, irmão, agora eu estou mais tranquilo, está perdoado, resolvido. Agora, e se não houver uma situação de consentimento ali, de resolução da nossa situação? Aí aqui está falando, eu vou chamar uma ou mais duas pessoas. Essa uma ou duas pessoas são qualquer pessoa? Porque eu posso chegar assim, irmão, aqui aconteceu isso, essa é a situação, ele me arrebentou, irmão.
porque eu já quero me defender, sim ou não? Então o ideal é eu chamar alguém que não tem nada a ver com a história, que nem estava no momento. Irmão, eu preciso só que você me acompanhe. Aconteceu uma situação, o irmão não está querendo resolver, e eu preciso da ajuda dos irmãos. Pronto. Essa é a melhor forma que o Anderson vê de uma resolução. E se não acontecer isso? O irmão não quer, não concordo, o problema é seu, se vira para lá. E aí ele fala que nós devemos chamar a igreja. Quer dizer que, irmãos, aconteceu isso. É isso? Não. Então a igreja tem uma liderança, tem irmãos mais maduros que podem nos acompanhar numa situação mais particular, que resolva essa situação de uma forma mais tranquila. Sim ou não? Legal. E se o irmão ainda persistir? Aí vem aqui o versículo 17. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou um publicano. Aí eu pergunto para vocês, porque eu vi isso uma vez, de um irmão muito duro, assim, nas palavras e também nas atitudes. Irmão, acabou, está excluído da igreja, já era. Eu falei assim, é isso aí. E eu concordei, porque eu era mais revoltado. É isso, tem que excluir mesmo, não quer? Sai fora. E aí eu ouvi de um outro irmão mais gracioso, e ele disse o seguinte: irmão, como é que a gente trata um não cristão? Oi? Não, sim, para ele se converter. Mas como é que a gente trata? Eu falo de questão de tratamento. Eu trataria um mundano com desdém? Eu trataria um humano como uma pessoa qualquer? De qualquer maneira? Então entrou um cara ali bêbado. Sai daqui, vagabundo. Não, o Senhor faria isso? Talvez o Senhor seria o primeiro a sair daqui, ir lá e abraçar o cara. Chega aí, amigão, vamos sentar junto. Que era o que ele fazia. Então como que eu devo tratar um irmão que, por mais que ele não queira, ele entende, não sei se ele entendeu, né? Mas nós entendemos que a situação que ele está se colocando é contrária a toda a igreja. Eu devo tratá-lo como? Com amor e compaixão. Porque é da mesma forma como o Senhor trataria. Porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a situação do irmão. Ele sabe que naquele momento o irmão está endurecido. E o Senhor vai fazer como para poder quebrar esse coração? Qual que é a melhor forma que Ele usa? Amar. Só isso. Eu vou abraçar, claro, se Ele quiser, falar: irmão, eu continuo te amando. Você me machucou, você me feriu, eu não gostei, estou te perdoando e continuo te amando. Porque o que você fez não vai mudar o que você é para Deus e nem para mim. Essa deveria ser uma atitude de um cristão maduro no Senhor. Porque eu acredito que aí eu colocaria aquilo que a minha mãe falou, Jesus faria da mesma forma. Querido, você me deu um beijo, você me traiu com um beijo, cara, mas eu te escolhi e vou morrer por você, entende? E o morrer por você, irmãos, muitas das vezes é literal. Porque você vai ter que morrer para algumas coisas que você consideraria importante para que aquele irmão possa ter vida. Então o fato de você cumprimentar como se nada tivesse acontecendo, o fato de você orar, irmão, se essa semana orando por você, vai ver se eu estou na esquina, mas eu orei por você. Isso quebra qualquer pessoa. Não tem, eu acredito, pessoa no mundo que quando se depara com o verdadeiro amor de Deus, que não é quebrantado. Olha para as nossas próprias vidas, irmãos. De onde nós viemos? Se não fosse o amor do Senhor por nós, nós não estaríamos aqui. E foi esse amor que nos quebrou. Foi esse amor que nos converteu a Cristo. Foi esse amor que nos ganhou. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui ele fala no verso 21, um questionamento da parte de Pedro. Então eu imaginei assim, logo Pedro, né? Pedrão. Eu acho que se eu fosse, eu seria um Pedro, boca aberta, sabe? Eu falo que Pedro é boca aberta, porque o que vem na boca dele fala. Então, Senhor, vamos construir uma tenda. O Senhor falou: você não entendeu nada, relaxa, fique de boa.
E aí Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não te direi até 7 vezes, mas sim, até 70 vezes 7. Ou seja, muitos de nós já vimos pregação em relação a isso, que enquanto o irmão continuar pecando, nós temos que perdoar. Não tem outro caminho, irmãos. E eu acredito que aquele que perdoa mostra muito mais grandeza diante do Senhor do que aquele que é perdoado. Porque muitas das vezes é difícil para nós perdoar as pessoas, ainda mais quando nós somos ofendidos. Pô, você falou que eu não gostaria, estou machucado, não vou te perdoar. E aí é como uma cicatriz, né? Eu sempre falo da cicatriz. Então quando você olha para ela, se ela já cicatrizou, na sua mente eu acredito que está resolvido o problema. Mas e se esse irmão vem e rasga de novo? Você vai ter que perdoar. Por quê? Porque você mostra aquilo que Deus fez por você. Quantas vezes você peca, talvez o mesmo pecado, e vai lá: Senhor, mais uma vez, Pai, me perdoa, Senhor. E o que o Senhor faz? Pô, Anderson, de novo? Pelo amor de Deus, né? Pelo meu amor, né? Seria assim que ele falaria, né? Pelo meu amor, né? Me ajuda. Não, Ele te perdoa. Porque esse é o coração do Senhor. Ele conhece as nossas fraquezas. Não que tenhamos que continuar nelas. Nós temos que evoluir no crescimento da vida com Deus. Mas Ele vai perdoar. E da mesma forma nós devemos fazer isso com os nossos irmãos, porque aqui Ele fala. Aí vamos seguir e continuar aqui. Ele fala, do versículo 23: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei, que decidiu acertar as suas contas com os seus servos, melhor dizendo. Quando teve início ao acerto, foi trazido à presença dele um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar a tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto tinha, para que fosse quitada aquela dívida. O servo então, com toda reverência, prostou-se diante do rei. Ele implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando o seguinte: paga-me o que deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria o acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros deles, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-lhe toda a dívida, atendendo às suas súplicas, e não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado o rei, entregou aquele servo impiedoso ao carrasco, até que lhe se pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um de vós, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, irmãos, olhando para isso, né, é um texto que todos nós conhecemos, né, do servo incomplacente que fala. E olhando para as nossas vidas, uma coisa me chamou a atenção. Uma das últimas palavras aqui do verso 35: de todo o coração. Quem perdoa de todo o coração toca no problema, sim ou não? Fala mal do irmão, sim ou não? Critica por causa disso? Toca sempre naquele mesmo assunto? Então vocês começam a observar que é muito mais profundo o perdão. Além de uma decisão, eu tenho que provocar um sentimento de correção,
um sentimento de está acabado. Por mais que eu veja uma ferida e ela está cicatrizada, acabou. Porque senão, irmão, é muito sério. Aqui na Clara a gente está falando sobre o reino. Então é possível que por causa das nossas ações e daquilo que nós achamos que fizemos, talvez a gente nem entre no reino. Porque lá no fundinho tem uma mágoazinha do irmão. Tem uma coisinha que ainda está marcando. Tem uma coisinha que eu ainda lembro. Que eu ainda vou lá e cutuco a casquinha, sabe? Para sangrar de novo. E é sério, porque o Senhor vai nos cobrar, irmãos. O Senhor requer de nós um coração puro. É possível, irmãos? Sim ou não? Olhando para a nossa natureza adâmica. Sim ou não? Mas graças ao Senhor nós recebemos uma nova natureza. E essa sim, em Cristo, ela pode ter uma nova mentalidade, uma nova atitude, um novo caminhar. Ou seja, para que isso aconteça, o que é necessário? Arrependimento. Daquele que cometeu, e muitas das vezes daquele que sofreu o dano, mas que ainda vai lá e toca no dano. Daquele que sofreu a punição, né? A punição, melhor dizendo, a punição, e por causa disso faz daquilo o seu grande palanque ou o seu pedestal. Então o Senhor irá nos cobrar, irmãos, e isso é muito sério. E aí quando eu olho para determinada situação, para determinado irmão que infelizmente possa vir a viver uma situação como essa, o amor é compaixão. Eu lembro muito, e eu queria finalizar, são as duas passagens que eu mais gosto assim, dos evangelhos. É essa do servo, que eu acho que fala muito da vida que Deus fez, né, da vida que Deus entregou ali por nós. Então ele entregou, pagou os nossos pecados, e muitas das vezes nós não fazemos isso pelo próximo. E a outra está lá, não precisa abrir, mas abra só para poder, quem quiser conferir, em Lucas 15. Sim. Sim. Eu acredito que ajuda muito, Francisco, está muito naquilo que Deus falou da humildade. Porque eu só tenho compaixão de uma outra pessoa quando eu sei que também sou falho como ele. Eu reconheço quem eu sou. Irmão, tranquilo, acontece. Às vezes a gente fala sem pensar, quando a gente viu já saiu. Eu te entendo. Eu sei que não foi por mal, e se foi também, está tudo certo. Me perdoa, está perdoado, pronto. Porque eu me reconheço. E aí eu consigo olhar para o outro assim, cara, eu entendo que talvez na altura ali, na emoção, no calor, você foi lá e fez. Eu não sou melhor do que você, e nem pior talvez, mas eu te entendo. E aí, em Lucas, a partir do 11, a gente não precisa entrar, porque falta 10 minutos. Fala da parábola do filho pródigo. E o que essa palavra é tão importante nessa parábola? Ela fala de um filho que simplesmente se rebelou contra o seu pai. E aí eu fiz uma analogia, colocando isso para as nossas vidas, uma atitude de um irmão contra o outro irmão, está muito relacionada a isso. Por mais que o irmão seja a causa, nós sabemos que nós temos um pai eterno e que ele não gostaria que isso acontecesse. E a minha rebelião, a minha atitude de ir contra o irmão, falar do irmão, eu falando irmão porque a gente está falando mais de irmão, poderia ser da minha esposa, do esposo, do pai, da mãe, enfim. Isso é uma rebelião contra o próprio Senhor. Porque eu não acredito que se o Senhor estivesse no meu lugar, Ele falaria mal de um irmão. Eu acredito que o Senhor, na sua compaixão, Ele só teria coisas boas a falar do nosso respeito. Se a gente for olhar na própria Escritura, quando o Senhor fala da sua igreja, cara, só coisas boas. Porque Ele não olha os defeitos. Se Ele olhar os defeitos, acabou a igreja. Mas Ele olha aquilo que Ele vê dentro de cada um de vocês, de cada um de nós, que é o próprio Filho. Porque sem o Senhor Jesus, sem a expressão do Filho, nós não somos nada. Não tem nada em nós para poder agradar o Senhor. Nada em nós que vai trazer esse, nossa, Ele eu até faria alguma coisa.
Então o que o filho pródigo faz? Então ele vai embora, né, recebe ali a sua herança, gasta tudo, mas uma coisa importante acontece, que foi o arrependimento. Então o arrependimento, ele faz essa conversão, ele faz o seu coração se converter. Então o seu coração convertido, você consegue olhar para um outro caminho. Talvez você está indo para um caminho, irmãos, aí eu falo no geral, que não é um caminho que vai trazer luz, que não é um caminho que vai trazer edificação, que não é um caminho que vai trazer bênçãos, mas o arrependimento, ele traz uma nova conversão. E aí você muda o olhar, poxa, olha onde eu estou. E eu faço muito uma relação dessa questão com o servo, porque ele estava na mesma situação do conservo. Ele devia, não tinha como pagar, e o Senhor perdoou. E aí ele não teve o quê? Compaixão. Irmão, fica de boa, acabei de ser perdoado de uma dívida que eu não ia pagar nunca na minha vida. Isso aí é tranquilo, tá em paz, vai embora. Mas aí eu tenho a minha justiça. Não, hein? Tá me devendo. Ele perdoou, beleza, maravilha, mas agora você está me devendo. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Até com nós mesmos. É uma das coisas que eu não vi ainda, depois os irmãos que é mais estudado na palavra poder ter me ajudar, de algo que fala que eu preciso me perdoar muitas das vezes pelas falhas que eu tenho, que muitas vezes eu não quero reconhecer. Claro que a gente faz isso diante de Deus, que eu acho que é a melhor forma, mas eu me perdoar por, poxa, olha o que você fez, cara, você falou isso pro irmão. E isso nos leva ao que, irmãos? A olhar para a causa do problema, que muitas das vezes somos nós, não é o outro. Lembra que eu já preguei uma vez sobre isso, né? O problema sempre é você, não é o outro. E se o irmão fez algo contra você, irmão, alguma coisa você tem que aprender. Porque o Senhor não ia permitir se daquela situação ele não tirasse um aprendizado. Então quando você começa a olhar para essa questão, irmão, de viver para Deus, viver uma vida que agrada a Deus, agir como se Jesus estivesse ali no seu lugar, nós nós não iremos desenvolver na vida cristã da maneira como Deus quer. Eu vejo que é muito mais além de saber o que fazer, é fazer. Eu sempre faço uma analogia de conhecimento com sabedoria. Eu posso conhecer a Bíblia toda, mas não ter sabedoria de aplicar aquilo que eu conheço. Eu posso conhecer o mundo inteiro e saber de muitas coisas, mas não ter sabedoria de aplicar aquele conhecimento. Então está na hora de nós, como cristãos, começarmos a ser sábios na aplicação daquilo que nós conhecemos do Senhor. Porque quanto mais eu conheço, mais eu serei cobrado. Quanto mais eu digo que essa é a melhor maneira de se fazer, mas não faço, eu serei cobrado. E aí eu queria deixar uma reflexão para os irmãos, para a gente finalizar, né, mais em relação a perguntas. O que de fato, irmão, irmã, tem travado a sua vida como um cristão? O que de fato o Senhor tem te mostrado que você não está fazendo? Ou que você tem sido resistente para fazer? Porque aqui nós vemos claramente que está falando de uma vida comum, de relacionamento, de pessoas, de se achar ou não melhor do que alguém. Mas olhando para a sua vida, considere: Senhor, aonde eu tenho falhado com os irmãos? Seja em não falar, seja em ser omisso, seja em não fazer aquilo que eu preciso fazer, ou até mesmo uma ligação que o Senhor falou que era para você fazer e você ficou com vergonha, sei lá, medo e não fez. O Senhor irá nos cobrar, irmãos. Eu não quero deixar peso para os irmãos, mas uma coisa o Senhor trouxe ao meu coração: a obra é dele, e Ele é fiel em completar essa obra. E por mais que nós sejamos, irmãos, resistentes, por mais que nós sejamos a ver sua vontade do Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Ele vai completar essa boa obra. Eu espero que
o Senhor encontre em nós, em cada um de nós, um coração maleável, um coração com compaixão, um coração com amor um para com os outros. Eu acredito, irmãos, que nesse tempo, que acredito que a gente está vivendo os tempos dos fins, né, do fim, o que mais a gente precisa é estar unido. O que mais a gente precisa é estar na comunhão. O que mais a gente precisa é, nessa comunhão verdadeira, conhecer uns aos outros e sermos suporte um para com os outros. Eu acho que o Senhor precisa disso. Isso eu antes achando, tá? Não que ele falou alguma coisa, mas eu acredito que o Senhor precisa disso no meio do povo de Deus. Eu falo avaliando todo o contexto né, eu nasci no lar cristão, vivi muita coisa, já vi muita coisa que eu não concordei. E se a gente olhar tudo aquilo que a gente já viveu, será que o Senhor aprova? Será que vai passar pelo fogo? Porque se acreditamos que estamos no fim, o reino está próximo, sim ou não? Então as nossas ações serão colocadas à prova. E aí, como o Gino, eu gostava muito como o Gino falava, né? Seremos salpicados pelo fogo? Reinaremos os 1000 anos com Cristo? Ou talvez só ficaremos lá no ranger de dentes? E o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que reinemos com Ele. E esse é o desejo que eu acredito que para os nossos dias é o que nós devemos anelar diante do Senhor. Senhor, eu quero estar lá. Eu quero me anular para que o Senhor apareça na minha vida em casa, com os meus irmãos, sendo útil naquilo que o Senhor me chamou para ser. Esse é o desejo, irmãos. Eu acredito que do coração do Senhor para os nossos dias, e que o Senhor possa tocar em cada um de vocês, né, em cada um de nós, e abrir a nossa mente para enxergarmos aonde eu tenho sido falho com o meu irmão, aonde eu tenho deixado de demonstrar a ele o amor que Deus tem demonstrado para mim todos os dias. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te bendizemos porque só o Senhor, como foi lido aqui mais cedo, Senhor, na ceia, poderia fazer tão grande obra, Senhor, em prol da humanidade, de demonstrar o seu grande amor, Senhor, enviando o seu único Filho para salvar pecadores, Senhor, como eu e como os meus irmãos. Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que trabalha e aquele que fará de nós a imagem e semelhança do seu Filho. Pai, tire de nós tudo aquilo que pertence à velha natureza, tudo aquilo que vem do velho homem, toda altivez, todo orgulho, toda soberba, Senhor, que nós temos ainda, Senhor, e que muitas das vezes prejudica todo o trabalhar do Senhor. Pai, que o Senhor possa, com teu Santo Espírito, Senhor, trazer bálsamo sobre a vida de cada um dos irmãos que por algum motivo foram magoados, foram maltratados, Senhor, por um outro irmão ou por uma outra irmã. Pai, nos dê a compaixão, Senhor, que vem do Senhor, um olhar carinhoso para com o nosso irmão, um olhar de amor. Oh Pai, nós precisamos tanto expressar o Senhor nas nossas ações. Nós carecemos de Ti, Pai. Nos ajuda a viver uma vida que de fato alegra o Teu coração, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer isso. Carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia nesses últimos dias, Pai, onde tudo está sendo virado de cabeça para baixo, Senhor. Não nos permita, Senhor, ceder às tentações, ceder a desistir, Senhor, nas últimas horas, Pai, daquilo que o Senhor vem construindo nas nossas vidas. Mas nos faça, Senhor, ter um olhar totalmente voltado para Ti. Pai, nós queremos dizer que Te amamos, que somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. E que o Senhor alcance toda a honra e toda a glória, Pai, que a Ti são devidos. Em nome de Cristo Jesus.